Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Estamos começando agora mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras, agradecendo, como sempre, a sua audiência preciosa nesta emissora através dos podcasts. Eu sou Natsa Matias, apresentando o programa, e junto comigo nosso comentarista, pastor Augustus Nicodemos. Nossa saudação a você, querido ouvinte, que é a razão de ser do nosso programa. Nós sempre oramos e pedimos a Deus que use estas poucas palavras como instrumento de bênção na sua vida e de sua família. Amém. A oração é a maneira pela qual uma pessoa pode falar com Deus a qualquer momento, estando Ele onde estiver, em qualquer situação. Isso significa que Deus ouvirá todas as orações de quem quer que seja, estando essa pessoa em qualquer empreitada. Esse será o tema no programa de hoje, tema sugerido por um ouvinte de terras brasileiras, mas frias, bem frias e chuvosas nessa época do ano. Com certeza não é Nordeste nem Goiânia que está derretendo, né? Não. O Rafael Long, não sei exatamente como se pronuncia o seu nome, tá bom, Rafael? Ele é lá de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Pois é. Pois bem, pastor Rafael, ele destaca que lá em sua região é comum as pessoas pensarem de um modo geral que Deus vai escutar quem quer que seja, mesmo não sendo uma pessoa que caminha do jeito que Deus deseja. Ele quer saber se eles estão certos, especialmente à luz do texto de Isaías 59:2, que diz: "Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá." Então, um abraço aos ouvintes desta terra que não sabem o que é calor de Goiás ao sol do meio-dia. Muito bem. A Bíblia nos diz que Deus ama a sua criação, Deus cuida das obras das suas mãos. Há vários salmos que descrevem de uma maneira bem gráfica, poética, o cuidado de Deus com o resultado da sua ação criadora. Deus cuida dos animais, Deus provê a chuva, Deus concede benefícios a todas as pessoas indistintamente. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, falou que o nosso Pai, Deus, Ele é um Deus misericordioso que faz com que o seu sol e a sua chuva venham sobre os ímpios e os justos. Ou seja, há uma medida de bênção, há um nível de bênção que Deus concede à sua criação que é independente do status religioso do indivíduo, quer seja ímpio, quer seja ateu, quer seja idólatra, quer seja justo, quer seja temente a Deus. Deus abre a mão e satisfaz a todos, com bênçãos, com saúde, prosperidade, alegria, enfim. Nós chamamos estas bênçãos como sendo o resultado da graça comum e do amor criador de Deus. Então, nesse contexto, Natsan, eu não veria nenhuma dificuldade em Deus atender, de repente, a súplica de uma pessoa que está passando por uma grande angústia, mesmo que a pessoa, uma aflição, né? Mesmo que a pessoa não creia ou não entenda o Evangelho, não entenda a mediação de Cristo, não entenda nada do Evangelho, ela não é crente, não é convertida, não é arrependida, mas lá no íntimo do seu coração ainda tem aquela semente de Deus, que é chamada de a imagem de Deus no homem, que a queda amarrotou, mas não destruiu, né, eliminou. Então, às vezes, num momento de grande aflição, de angústia, né, pessoas que passam a vida toda sem orar a Deus ou buscar a Deus, elas aflitas, né, elas erguem um clamor, e eu não veria nada na Bíblia que impediria Deus de atender a súplica da sua criatura. Agora, o que é que geralmente acontece? Muita gente faz pedidos a Deus, tem gente doente que faz pedidos a Deus através de santos, não é? Faz promessa a Deus, pessoal que não tem conhecimento da verdade e tudo, e de repente a pessoa fica boa. Exatamente. Aí o que é que acontece? Ela vai e coloca no jornal: agradeça a São Benedito, né? A graça alcançada, agradeça a Virgem Maria, o benefício. Então, o problema é que
porque essas pessoas não têm conhecimento de Deus, todo benefício que elas recebem de Deus, elas vão atribuir aos seus santos, aos seus ídolos, aos seus deuses, né? Isso não impede Deus de fazer o bem. Ele não vai deixar de ser Deus. Não vai deixar de ser Deus por isso. Por outro lado, a Bíblia diz também que até a oração do ímpio é iniquidade diante de Deus, né? Deus, porque é santo, justo e verdadeiro, Ele quer que as pessoas o conheçam e que o amem e que o sirvam em espírito e em verdade. Então, há um sentido que mesmo que Deus atenda a esses clamores, desesperos, né, gritos desesperados das suas criaturas, mas isso não tem nenhuma implicação salvadora. E aqui é a distinção importante que nós devemos fazer. A oração que Deus espera que todos nós façamos é aquela oração de arrependimento, em que nós reconhecemos que somos pecadores, que nós somos ímpios, que nós falhamos diante de Deus, que nós dependemos dele e que recebemos e cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Essa é a oração mais importante que alguém pode fazer durante toda a sua vida. A pessoa pode pedir saúde a Deus, livramento de um problema, e Deus, como é misericordioso e bom, Ele até pode atender. Mas estas respostas que Deus dá, até mesmo a quem é ímpio, não é? Elas não significam que Deus aceita aquela pessoa. Para ser seu filho, para ter perdão de pecados e para a vida eterna. O que eu quero dizer é que você pode passar a vida toda aqui e receber bênçãos materiais, saúde, prosperidade, livramento de problemas, e você morrer e ir para o inferno, né? Ser condenado pelos seus pecados, porque você tem que fazer a distinção entre o amor de Deus como Criador e como pelo mantenedor de todas as coisas. Como mantenedor de todas as coisas, pelo qual ele atende às necessidades da sua criação, e o amor salvador de Deus, que é manifestado e dado somente àqueles que se arrependem dos seus pecados e se voltam para Deus em fé na obra completa e perfeita de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, respondendo a essa pergunta, se Deus atende às orações de todo mundo, eu diria que Deus, na sua misericórdia, Ele, dentro da sua vontade e dos seus propósitos, Ele pode atender a oração de pessoas que não o conhecem ainda, não é? Eu queria mostrar um exemplo de uma resposta de uma pessoa que não era crente, no caso de Cornélio, que era um centurião romano, e ele não conhecia Jesus Cristo. E quando Deus manda Pedro até Cornélio, o anjo que aparece a Pedro com a mensagem de Deus de que ele deveria até Cornélio, dizia que era para dizer a Cornélio que as orações dele tinham sido ouvidas. Na verdade, o anjo disse isso a Cornélio diretamente, né? O anjo aparece a Cornélio e diz, olha, as tuas orações foram ouvidas diante de Deus. Cornélio não era crente, ele não conhecia Jesus Cristo, né? É verdade que ele era temente a Deus, o Deus do judaísmo, frequentava a sinagoga, mas ele não era convertido. Ele cumpria a lei, né? Todos os requisitos ali. Então. Ele não tinha o conhecimento da verdade. Todavia, Deus tinha escutado as orações de Cornélio. E Pedro foi lá anunciar a verdade para aquele homem que ainda não era de fato convertido, não tinha ainda a salvação. E outros exemplos há no Antigo Testamento em que Deus ouviu o clamor de pessoas que não necessariamente estavam caminhando de acordo com o que ele queria e atendeu ao pedido dessas pessoas. Há um salmo que agora me foge, Nathan, mas há um salmo que diz que faz a descrição de pessoas que andaram aprisionados, pessoas que andaram em naufrágios e clamaram a Deus e Deus ouviu, e não era necessariamente uma referência somente ao povo de Deus, mas à providência de Deus em geral, como sendo Deus que ouve o clamor do oprimido, o clamor do aflito. Há várias passagens no Antigo Testamento que diz que Deus atende ao clamor do pobre, que Ele é o pai dos órfãos e das viúvas. Não que necessariamente essas pessoas tenham que ser crentes, não é? Para que elas possam ser atendidas por Deus. Mas por causa do amor que Ele tem para com suas criaturas e a providência de Deus, Ele pode eventualmente atender a oração de uma pessoa que não é convertida. Mas eu volto a dizer, isso tem a ver com a vida aqui no presente, não tem nada a ver com a vida eterna. Se eu tivesse que escolher entre as duas coisas, eu preferia
ter os meus pedidos de bênçãos materiais negadas aqui nesse mundo, desde que eu tivesse a vida eterna em Cristo Jesus. Então, a oração que agrada a Deus, de fato, é aquela que é feita em fé, na mediação de Jesus Cristo, que busca a glória de Deus e que visa aquelas bênçãos espirituais que Deus tem reservado para nós e que nós chamamos da vida eterna, não é? Há uma questão também que ele levanta, que é em qualquer situação, né? Deus escuta, ouve, como o senhor colocou há pouco, mas eu me lembro de uma ocasião, até para trazer aqui uma luz à pergunta que ele fez, de uma pessoa que disse assim: olha, eu vou atravessar a fronteira para os Estados Unidos e vou pelo México e tal, e queria que orasse para Deus abençoar essa empreitada, né? Cara, eu falei assim, eu não consigo ver Deus abençoando esse tipo de coisa que você está querendo fazer, porque é ilegal. É claro, né? Não creio que Deus responda todas as orações em todas as situações. Tiago diz lá no capítulo 4 que a gente pede e não recebe porque pede mal. Né? Pedir mal aqui é você pedir uma coisa que Deus não promete dar ou que é contrária à natureza de Deus. Mas uma pessoa, por exemplo, está doente ou ela está passando por uma aflição, precisa de um livramento, sua vida está ameaçada e ela, no desespero, clama a Deus, eu creio que Deus, por misericórdia, para livrar aquela pessoa, Ele pode atender a oração. Mas eu digo, a oração mais importante é a oração do pecador arrependido, que quer Jesus como seu Salvador. Que muda o destino eterno, né, de uma pessoa. Completamente. Pois bem, o pastor Augustus comentando esse tema, a oração do ímpio, atendendo aí o pedido do Rafael lá de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Nós vamos ficar por aqui nesse programa, agradecendo mais uma vez a sua audiência. Quero agradecer também aqui, pastor, o Sérgio Silva, que nos ouve, nos acompanha sempre o programa, e ele perguntou sobre o arrependimento de Deus. Quero dizer para o Sérgio que essa pergunta foi respondida no programa de vídeo, pequeno programa de vídeo chamado Perguntar Não Ofende, programa Perguntar Não Ofende, número 46. Busca lá por PNO, de Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Pastor Augusto, você vai encontrar então Perguntar Não Ofende, procure pelo número 46 que é respondida esta pergunta sobre arrependimento, aquela questão de que Deus se arrependeu na época de Babel e assim por diante. Também agradecemos ao Arthur, lá de São Paulo, não é o Arthur Mendes, é um outro ouvinte aí que nos agradece pelo programa. A todos, muito obrigado, pastor. Muito obrigado pela sua audiência, querido ouvinte. E lembre-se do que está escrito: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém, até o próximo programa. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Quando enfim tiveres que tomar decisão, em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação Nadson Matias. Comentário Augustus